Dando, portanto, seguimento, teremos agora a nossa terceira palestra com o tema Reforma Trabalhista. Para tanto, convidamos o excelente desembargador João Batista Martins César para proferir a última palestra do nosso programa. Obrigado. Cadê? Está com você, Xará? Eu tinha preparado aqui para vocês uns slides. O Dr. Luiz Henrique Rafael, que viria aqui, infelizmente ele teve um problema familiar, não pôde vir. Então vou falar um pouquinho para vocês da reforma trabalhista, mas as professoras que eu já estive nas escolas conhecem bem que eu já tive oportunidade de falar isso no TJC, já no primeiro ano, né, quando estavam discutindo essa questão da reforma trabalhista. Eu, quando estive nas escolas, comentei, o ano passado comentei também. Eu estava num evento na USP, lá em Ribeirão Preto, a semana passada, e os professores lá estavam comentando, não dá para falar da reforma trabalhista sem comentar a questão de como ela não foi discutida com a sociedade brasileira. Foi uma lei tirada a forceps e empurrada a goela abaixo da sociedade brasileira, sem discussão, sem análise das consequências que ela poderia produzir. As consequências são bravas. Infelizmente, não tivemos essa oportunidade de debater com a sociedade brasileira. Mas quando eles foram falar dessa reforma trabalhista, eles enfiaram muitas mentiras para nós, sociedade brasileira. Falaram que a legislação do trabalho era a causa da crise. Nós sabemos que não. A causa da nossa crise econômica que nós estamos pagando até hoje foi uma eleição mal resolvida. Essa eleição mal resolvida, não souberam perder. E aí foi feito um impeachment por motivos que a pedalada fiscal, agora o próprio Ministério Público fala que não era ato para fazer um impeachment, e hoje nós estamos sofrendo o reflexo disso até hoje. E aqui em Sorocaba também nós tivemos, que agora qualquer coisa querem tirar quem foi eleito nas urnas. O caminho não é esse. Eleição a gente tem que saber perder. Se a gente perdeu a eleição, quem ganhou, ganhou legitimamente, ganhou nas urnas, ganhou voto. A gente, se for tirar, tem que tirar na próxima eleição. A gente tem que aprender a respeitar o resultado das urnas. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. E a reforma trabalhista vieram com isso. A culpa da crise é a legislação do trabalho. Se a gente voltar 4 anos atrás, menos, 3 anos, nós estávamos vivendo pleno emprego aqui no Brasil e era a mesma CLT. Então, como que a CLT era culpa de ter desemprego no país? Não era. Além do mais, eles falam que a CLT era de 1943 e estava desatualizada. Outra mentira, porque a CLT ela vinha sendo atualizada ano a ano, e ela já na parte do contrato de trabalho, ela já estava atualizada em mais de 70%. Então, todo ano a CLT vem sendo atualizada, e para vocês terem uma ideia, aprovaram essa reforma trabalhista, e depois dessa reforma já tiveram 2 leis alterando a CLT novamente. Tá? Então, nós vamos atualizando a legislação ano a ano. Eu vou ser rápido para fazer o sorteio aí. Mas vocês vão começar a ouvir uma expressão que se chama guerra híbrida. E eu vou dar um exemplo para vocês o que é guerra híbrida. Falei para vocês que nós fomos bombardeados por mentiras, né? A questão do desemprego, que a legislação era obsoleta e tal, que isso não era compatível com países civilizados. É uma grande mentira, porque lá na Europa tem muita proteção trabalhista. Até nos Estados Unidos, quando eles falam que não tem proteção para o trabalhador, tem sim. É muito difícil lá, jornadas além das 8 horas, é muito raro. E o meu xará estava mostrando para vocês a questão do cinto de segurança. Eu tive a oportunidade de ficar só analisando o trabalho da ampliação de um aeroporto lá nos Estados Unidos. Nenhum trabalhador faz um movimento sem que ele esteja no cinto de segurança. Eu fiquei acho que quase 1 hora lá no aeroporto, lá estava de castigo, lá esperando a fila andar, e tinha obra. E eu fiquei analisando, e era uma obra em altura. O trabalhador descia totalmente protegido. Até ele chegar no chão,
tinha lá o equipamento e proteção para ele ir trocando o cinto para se locomover totalmente seguro. Quer dizer, quando que não há proteção sim. E na questão da reforma trabalhista, para vocês terem uma ideia, Twitter do Estadão. O Estadão falou que com a reforma trabalhista, a hora extra ia passar de 20% para 50%. E quando eu pego esse tweet aí, toda vez que eu pego para falar sobre isso, eu vou confirmar, porque eu não acredito que o Estadão tenha feito isso. Isso é inacreditável na minha concepção, porque a Constituição de 1988, ela já tinha aumentado a hora extra de 20% para 50%. Quer dizer, desde 5 de outubro de 1988, a hora extra já era de 50%. E o Estadão soltou essa manchete aí, no Twitter dele. Gente, símbolo do Estadão lá. Porque eu fui hoje eu fui abrir de novo, porque eu não acredito que um veículo desse de mídia nosso tenha feito uma mentira dessa. E aí é a guerra híbrida. Eles ficam bombardeando a gente com informações que não são verdadeiras. Quando falam de fake news, se preocupam tanto com a internet, deviam se preocupar com eles primeiro. Porque muitos veículos de informação nossos, você lê a manchete, é uma coisa, a hora que você vai ler o conteúdo é outro. Infelizmente. E aqui foi isso, Reforma trabalhista, remuneração de hora extra passará de 20% para 50%. Para conseguir um pouco de apoio popular para uma reforma que a população não queria. Isso não foi debatido nas urnas. E um veículo desse tamanho, aí, desse porte, fazendo esse desserviço para a nação. Ele deveria chamar lá gente que era a favor da reforma e gente que era contra a reforma, e deixar que a população tomasse a sua decisão, assim ou não, a favor ou não da reforma. Não dessa forma aí, não democrática, e para mim é um fake news. Eles ficam falando tanto de fake news, mas isso aqui para mim é fake news. Mas não foi só esse veículo, né? Vocês devem ter percebido outros veículos. Outras mentiras que colocaram da reforma, que o Brasil é campeão mundial de ações trabalhistas. Mentira. Porque se a gente pegar a população economicamente ativa e número de reclamações trabalhistas, a Espanha tem mais reclamações trabalhistas que nós. E olha o que o deputado Rogério Marinho, do PSDB, declarou lá na Fiesp. Eu costumo falar, ele não veio falar conosco, com a população, com os trabalhadores, com a sociedade brasileira. Eles não debateram, mas lá na Fiesp ele foi. E olha a frase que ele soltou lá. A reforma da Previdência nos deu uma espécie de cortina de fumaça. Só se discute a reforma da Previdência, só se fala da reforma da Previdência. Está fora do radar a reforma trabalhista. E é bom que seja assim. Frase dele. É bom não debater com a sociedade brasileira? É bom enganar a sociedade brasileira? É bom que a sociedade brasileira não participe dessa discussão? Eu enxergo dessa forma. E é muito triste, porque afeta toda a sociedade brasileira, e o discurso que o Brasil precisava se atualizar aos principais países era um discurso mentiroso, porque o nosso ministro Henrique Meirelles foi lá no encontro de Davos, e a presidente do FMI, a Lagarde, ela falou para ele: não façam as reformas que vocês estão pretendendo fazer. O próprio Fundo Monetário Internacional não recomenda essas reformas, que não deu certo nos países onde foram feitas. A Espanha, a Grécia, a Argentina têm níveis de desemprego maiores que o do Brasil. E eles fizeram reforma trabalhista e ficou comprovado que precarizar a situação do trabalhador, tirar dinheiro do trabalhador, é diminuir a massa salarial do país e, por consequência, diminuir o mercado de consumo. E nós precisamos de consumidores para que o mercado tenha poder de girar e entrar num círculo virtuoso. E isso que a presidente do FMI falou para o nosso ministro lá, o Henrique Meirelles, mas infelizmente não foi escutado. Deixa eu chegar mais próximo aqui para ver se funciona aqui. Aí, gente, essa reforma passou na Câmara de uma forma assodada, apressada, né? Eles só, na primeira para a segunda votação, acho que eles ganharam a segunda votação com 20 votos a mais do que o suficiente. Eu falo que se tivesse mais uma semana para pressão popular, não teria passado essa reforma. Mas infelizmente foi um trator, né? Foi tratorado, não foi debatido e tal. Aí foi para o Senado.
O relator lá no Senado, Ricardo Ferraço, que também é do PSDB, apontou todos esses problemas na reforma, né? Gestante em ambiente salubre, a questão do trabalho extraordinário para a mulher, não dá o descanso, o acordo individual para a jornada de 12/36, o trabalho intermitente, tudo isso daí ele falou que estava errado, que tinha que ser corrigido. Mas aí o Senado se recusou a fazer o papel que é dele. Nós aprendemos lá com Montesquieu a tripartição dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. O nosso legislativo não quis legislar. Falou, está errado, mas eu delego para o presidente da República para ele corrigir por meio de uma medida provisória. Quer dizer, Montesquieu acho que se revirou no túmulo, né? Se o poder legislativo, que tem a função de legislar, não quer legislar, está delegando essa função para o executivo, a nossa democracia, infelizmente, está num momento triste do país. Infelizmente, né? Está aí. Isso daí é o relatório dele sobre a reforma da Previdência. Porque se ele alterasse isso daí no Senado, gente, voltaria para a Câmara para deliberar novamente. E a pressão popular estava crescendo. E eles perceberam, se voltar para a Câmara, não passa, porque os deputados não vão votar, porque a pressão popular estava muito grande. Então tinha que aprovar de qualquer jeito, e foi aprovado dessa forma, quando o Legislativo se nega a fazer a função dele, que é de legislar, de debater e legislar. E aí, né, quando eu estava nos bancos da faculdade aqui da FAD, eu ouvi essa frase, mas não captava muito bem. Agora, com a reforma trabalhista, eu captei, né? Os cidadãos não podem dormir tranquilos se souberem como são feitas as salsichas e as leis, né? E essa reforma trabalhista é bem essa frase do Otto von Bismarck. E aí, uma outra que eu peguei aqui das redes sociais, né? Que eu acho bem pertinente para o momento atual, né? Lá o Abraham Lincoln falando que os cidadãos, né, somos legítimos senhores do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição. E aí a frase do presidente da Câmara, né? O Congresso não é obrigado a ouvir o povo. Isto aqui não é como um cartório onde a gente carimba o que o povo está pedindo, né? Infelizmente é questão de postura de homem público, né? Que deveria ser diferente. E aí aprovar essa reforma dessa maneira que a gente pontou aqui, e tinha alguns especuladores internacionais que achavam que aqui ia ser terra arrasada, que poderia fazer tudo. Mas eles perceberam que essa reforma vai passar pelo judiciário trabalhista, e o judiciário trabalhista vai fazer um crivo sobre ela, porque tem muitas questões inconstitucionais. E tem outros problemas de convencionalidade. O Brasil é signatário de várias convenções internacionais que também estabelecem um padrão mínimo de segurança para os trabalhadores. Então vai passar por esse crivo. Vai falar, então quer dizer que nós não vamos poder fazer tudo que a gente imaginava que iria poder fazer? Não. Não vão. A reforma vai prejudicar muito os trabalhadores, mas o judiciário trabalhista, enquanto tiver a justiça do trabalho, não vai ser essa terra arrasada que alguns especuladores estavam querendo, né? Aí os reflexos da reforma, né? A FMU demite 220 docentes, né? E diz que vai passar para trabalhador intermitente, que eu já vou comentar com vocês o que é trabalhador intermitente. Agora, gerente. Um grande banco aí querendo contratar um gerente de forma autônoma, porque eles alteraram o artigo 442 da CLT para dizer que a pessoa autônoma, ainda que trabalhe exclusivamente por uma empresa, não vai ser empregado. É a mesma coisa que pegar uma peneira e querer tampar a luz do sol. O empregado é aquela pessoa que trabalha de forma subordinada a outra, né? Tem os requisitos da relação de emprego, mas basicamente é de forma subordinada, ele não tem autonomia. O gerente, ele é autônomo, ele pode falar, hoje não vou trabalhar. O gerente de banco pode chegar e falar, hoje não vou trabalhar. Eu vou tirar 15 dias de férias, agora eu vou para os Estados Unidos. Eu vou escolher quando eu vou para os Estados Unidos. Ou é o banco que vai deixar ele ir viajar em férias? Ou é o banco que vai autorizar ele faltar? Ou é o banco que vai falar o horário que ele vai ter na agência? Então, os requisitos da relação de emprego estão presentes.
Eles já fizeram isso no passado, no final do governo Fernando Henrique, quando eles alteraram o mesmo artigo 442 da CLT para falar que o cooperado não teria vínculo com a empresa. Então criaram falsas cooperativas de mão de obra, inclusive na área de educação. Muitos professores do dia para a noite passaram de empregados, passaram a ser cooperados. E a Justiça do Trabalho falou, não, eles continuam sendo empregados, porque cooperado tem autonomia, cooperado escolhe quando vai trabalhar, quanto quer receber, ele tem que ter autonomia para definir isso, e não tinha. E aqui com o autônomo, a mesma coisa, muito provavelmente nesses casos a Justiça do Trabalho vai reconhecer o vínculo empregatício e não vai ser o autônomo. E por que eles querem autônomo? Porque eles não querem recolher os encargos do INSS, não querem pagar férias, 13º, fundo de garantia, não pagar os 40% quando vai rescindir o contrato de trabalho. Eles querem tirar os direitos trabalhistas por meio do contrato autônomo. Só que isso daí provavelmente vai ser reconhecido como fraude na Justiça do Trabalho. E aqui dando o que seria o gerente, né? Olha lá, o bancário de temporário poderá... Vem aqui com as atribuições de um bancário, né? Então aquele gerente não era autônomo. Aqui uns dos prejuízos, né, da reforma. Comentar com vocês rapidamente, né? A terceirização, eles fizeram a lei, eles pegaram um projeto do Sandro Mabel que estava lá e alteraram a lei 6.019. Só que esse projeto não dava ampla liberdade de terceirização. Eles aprovaram, acho que em março, esse projeto de 2017, e aí viram que fizeram besteira, porque não dava ampla terceirização, e aí alteraram de novo na reforma trabalhista, em julho. Novamente, aí sim, a ampla terceirização. Só que fizeram de uma forma tão assodada, tão apressada, que eles deixaram lá umas cascas de banana para quem for contratar terceirizado. Porque o empresário que for contratar uma empresa prestadora de serviço, ele não pode escolher. Ele não pode falar, não, vou contratar você. Você vai lá na agência e venha prestar trabalho para mim como terceirizada. Não. A agência que vai ter que escolher quem é o empregado. E eu já fui do Ministério Público do Trabalho, já fiz muitas diligências e eu sei, quando o empresário ele queria contratar o cooperado, ele fazia entrevista com o trabalhador como se fosse contratar um empregado. A hora que estava tudo aprovado, bonitinho, falava, ó, agora você vá lá na cooperativa, faça sua ficha lá, depois você vem trabalhar para mim que vai ser como cooperado. Agora eles vão fazer a mesma coisa. Fazer, ó, você quer trabalhar para mim, eu faço a entrevista, bonitinho, você está contratado, mas você vai lá na empresa tal e aí você volta a trabalhar para mim. Só que a lei falou que não pode haver nenhuma ingerência do tomador no processo de contratação. Então, se houver essa ingerência, o contrato dela vai ser direto comigo, não vai ser com a prestadora, vai ser direto com o tomador. Eles fizeram tão apressados que eles deixaram as cascas de banana para eles mesmos. E provavelmente a Justiça do Trabalho vai reconhecer. E outra questão que eles deixaram lá de brecha, que eu não posso dar ordens para ela. Então, se ela estiver fazendo um serviço terceirizado na minha empresa, eu não posso falar, ó, faça isso agora. Agora vai almoçar que eu vou precisar de você daqui a 2 horas em tal atividade. Se eu fizer isso, eu estou reconhecendo o vínculo também direto comigo. Então, essa reforma que eles fizeram, provavelmente, para atingir o intuito lá de ser uma liberação geral, terão que fazer outras reformas. E acredito que a população vai estar mais atenta para não deixar passar. As férias, eles parcelaram, agora pode ser em 3 períodos, falando que isso é benéfico para o trabalhador. Eu fico imaginando aqui quem pode escolher férias. Vocês, professores, não podem, né? É quando o município dá as férias que vocês tiram férias. É uma categoria diferenciada. Mas eu já fui empregado CLT e eu sempre sonhei tirar férias em janeiro e fevereiro para ir para a praia. Nunca consegui. Nunca meu patrão deu férias para mim em janeiro, fevereiro. Então, trabalhador escolher período de férias é uma raridade, raro conseguir. Mas agora em 3 períodos, eu fico imaginando quando que os empresários vão dar férias para os seus trabalhadores, né? Eu escolho férias na época do carnaval. Então, 10 dias, eu vou matar essas 10 dias, eu vou transformar em 6. Se eu der férias lá no Natal e Ano Novo, 10 dias, também vou matar esses 10 dias, eu vou deixar uns 6. E se eu pegar um outro feriadão,
também mato esses 10 dias, deixo num 7. Então só aí eu levei 10 dias de férias dos trabalhadores, né? Se eu jogar essas férias no meio dos feriadão aí. Então vai ser complicado para o trabalhador, né? O teletrabalho, esse artigo 75A, teletrabalho é aquele trabalho que a pessoa faz em casa, né? Ele dá a entender que o empregador pode transferir os riscos do computador, energia, programas de computador, móveis ergonômicos para o trabalhador. Não pode, porque a CLT lá no artigo 2º e 3º, ela fala que os riscos do negócio é do empregador, não é do empregado, é do empresário. Então isso daqui também, eles falaram que ia dar segurança jurídica, vai dar mais discussão jurídica, porque se eu vou contratá-la para fazer o trabalho na casa dela de digitação para mim, eu não forneço computador, não forneço móvel ergonômico, não pago a energia dela, não pago a internet que ela vai usar, eu vou me beneficiar disso no salário que eu vou pagar para ela de R$2.000, ainda eu quero que ela tire tudo isso daí e a energia, a internet, tudo que ela use lá, saia do salário dela? Isso vai cair na Justiça do Trabalho também, né? A questão da equiparação salarial, uma das maiores discussões, desde que o mundo é mundo, você não tratar o ser humano de forma igual, de forma igualitária, com isonomia. Você admitir 2 trabalhadores fazendo a mesma função, ganhando de forma diferente, é causa de conflito, é causa de revolta e é natural, né? Porque a gente vem evoluindo enquanto humanidade para tratar de forma igualitária e não de forma desigual. E agora eles alteraram, vamos supor o Bradesco aqui de Sorocaba. Ele pode pagar para o escriturário bancário do centro R$3.000. E para o escriturário bancário lá da Zona Norte, pode pagar R$1.500, observando o piso da categoria. Isso é justo, porque fala que tem que ser no mesmo estabelecimento, na mesma unidade produtiva, não pode haver diferença. Mas como aí não é na mesma unidade produtiva, não é na mesma agência, vai ser em outro bairro. Isso vai cair na Justiça do Trabalho e eu acredito que os juízes do trabalho vão rejeitar isso. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição fala que todos nós somos iguais. Então não pode uma pessoa, um professor de uma escola particular do centro ganhar R$3.000 e porque na mesma escola particular que está lá na Zona Norte, não, lá o bairro é simples, eu vou pagar para você R$2.000. Se eles estão exercendo a mesma atividade, tá? Então, isso eles alteraram e isso nós queríamos conversar com eles, né? A equiparação salarial é uma questão séria, porque isso causa conflitos, causa revolta. Gente, o intervalo entre a jornada, a gente tem o direito de parar para almoçar, parar para comer, parar para jantar, e esse intervalo a Justiça do Trabalho eu entendia que tinha que ser de 1 hora, porque quem come rapidamente tem problemas de estômago, de gastrite. Eu sofria muito com gastrite, então eu sei o que é isso. Você tem que aprender a comer devagar. Infelizmente, no mundo aí a gente come rapidamente e tem esse problema de saúde. Mas não deveria ser dessa forma. E eles falaram agora que o empregador, além de não conceder, se ele pagar, está tudo certo o intervalo. Então, eu não dou intervalo para o almoço, eu pago e esse trabalhador, em tese, como está a redação da lei, não precisa nem parar para comer. Quer dizer, aí voltou a ser escravo, então, né? Essas brechas que a gente queria deixar bem claro, olha, você indenizar um período é uma coisa, agora, deixar a lei de uma forma que dá a entender que não é nem necessário conceder o intervalo para alimentação, é muito complicado. As tarifações de dano moral coletivo, de assédio moral, assédio sexual, como o Dr. João Batista Manso colocou aqui, no caso de medicina e segurança do trabalho, eles falam que na Justiça do Trabalho agora vai ter tarifação, vai ser no máximo 50 salários do que a pessoa ganha, no máximo. Então, se a pessoa amputou lá, perdeu um braço num acidente de trabalho e ganha salário mínimo, no máximo de dano moral ela vai ganhar R$50.000. Agora, nós todos aqui estamos aqui. Vocês são professoras numa escola particular,
Eu estou aqui dando uma palestra para vocês, mas de uma empresa prestadora de serviço, e o Dr. Valdir, o Dr. João Batista Manso estão ali. Cai o teto aqui. Todos nós se machucamos. Tá? Então vocês, como têm a infelicidade de precisar trabalhar para sobreviver, vocês vão ganhar no máximo de indenização por danos morais R$50 mil. Você pode ficar numa cadeira, tetraplégico, o que for que aconteça, você vai ganhar R$50 mil. Eu não, porque a minha ação contra aqui a escola de educação vai ser na justiça comum. Dr. Valdir, Dr. João Batista Manso também vão ser lá na justiça comum. E para eles não vai ter teto. Isso daí é isonômico, é igualitário? Isso aqui também provavelmente vai cair na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho vai derrubar isso falando que é inconstitucional. E aí eles falam que tem que acabar com a Justiça do Trabalho. Mas se é para acabar porque não pode fazer dessa forma, então que acabem mesmo. Pinochet acabou com a Justiça do Trabalho no auge da ditadura dele. 5 anos depois ele teve que voltar com a Justiça do Trabalho ainda mais forte. Porque conflito entre capital e trabalho sempre vai existir. Bom, enquanto ele não abre aqui, a outra alteração seria do trabalho intermitente. Eles criaram uma figura agora que é do trabalho intermitente. O trabalho intermitente, para resumir para vocês, o que seria? Eu contrato o professor na minha escola, só que ele não vai ganhar mais o salário mensal. Eu não vou pagar para ele R$3 mil mês por 30 horas de aulas. Eu vou pagar para ele R$10 a hora aula, por exemplo. Só que ele só vai ganhar o dia que ele for lá dar aula. O dia que ele não for dar aula, ele não vai receber. Ele vai ganhar pelo número de horas trabalhadas no dia. Tem trabalho, ele trabalha, ganha. Não tem trabalho, ele fica na casa, mas também não ganha. Isso aconteceu com a rede McDonald's. Eu processei o McDonald's por isso. Eles contratavam os adolescentes do McDonald's. O adolescente chegava para trabalhar lá no McDonald's. Aquele dia tinha movimento, ele trabalhava. Se não tinha movimento, ele voltava para casa, mas também não recebia. E aí eu entrevistei esses adolescentes, conversei com eles. Doutor, eu não tenho vida, porque eu tenho que ficar à disposição o tempo todo da empresa. Se tem trabalho, eu vou lá e trabalho. Ótimo, eu ganho. Se não tem trabalho, eu tenho que voltar para casa. Mas eu não pude marcar um curso de inglês, eu não pude marcar um futebol com os amigos, eu não posso programar uma aula de inglês, um curso de inglês. Eu não tenho vida, eu tenho que ficar à disposição da empresa. Tem trabalho, muito que bem, não tem, eu volto para casa. Eles fizeram isso agora com a reforma trabalhista, com esse trabalho intermitente. Poderia ser bom se tivessem limitado para atividades intermitentes, atividades empresariais intermitentes. Aquele hotelzinho lá numa cidade pequena que funciona só de final de semana, aquela lanchonete, aquele buffet que trabalha de final de semana, poderia ser bom se eu limitasse. Agora, imagine uma universidade contratando professor de forma intermitente. Então, a semana do saco cheio, por exemplo, o professor não vai receber. Os alunos não vão estar na classe de aula, o professor não vai trabalhar, não vai receber. Eu fico imaginando uma montadora. Uma montadora pode montar lá 2 equipes de trabalho intermitente. E eu chamo os professores, eu convoco os trabalhadores, Se o trabalhador não for trabalhar, ele vai ter que pagar metade do valor que seria devido para ele. Além de não trabalhar, ele ainda vai ter que pagar. Se ele tiver algum problema, não for trabalhar, ele ainda vai ter que pagar uma multa. Mas eu organizo 2 equipes de trabalho. Se eu organizar 2 equipes de trabalho, 15 dias cada uma, para você ter direito a férias e 13º, arredondando, você tem que trabalhar no mínimo 15 dias. Se você não trabalhou 15 dias no mês, você não vai ter o direito a 1/12 das férias, nem a 1/12 do 13º. Isso a lei também não ficou claro. Eu, João Batista, estou interpretando que vai ter que pagar, porque se é intermitente, a lei fala que tem que pagar proporcionalmente, então tem que pagar proporcionalmente, ainda que ele tenha trabalhado 1 hora no mês. Mas a lei não deixou claro isso. Então vai dar uma discussão jurídica e um número de demandas muito grande. E isso poderia ter ficado claro, mas não fizeram, infelizmente. E o trabalho intermitente, eu acho que essa charge mostra bem, né? O trabalhador vai ficar lá na geladeira e o empresário vai chamar quando ele quiser. Só que aí a massa salarial também vai cair muito, né? Esse é o trabalho intermitente. Depois eu vou deixar essas transparências lá na página do TJC. Quem quiser pegar lá, pode pegar à vontade.
Aqui eu falei para vocês do cálculo das férias, do 13º, que podem ser suprimidos esses direitos, a pessoa na prática não vai ter, né? E a fraude, né? Se o meu trabalhador ganhava R$2.000, eu vou contratar por intermitente, é só eu ver o custo, quanto é o 13º, férias, o terço das férias, e eu abato o salário hora. Se eu abater lá, em vez de pagar o que eu deveria, é só reduzir do salário hora, lá eu pago R$6,47 a hora, eu suprimir esses direitos do trabalhador. Aí está a porta aberta para fraude. E essa fraude, gente, está aqui, ó. Vamos ver se o anúncio abre. Vou mostrar o anúncio para vocês. Graças a Deus, muitos empresários não estão indo para essa fraude. Estão aguardando. Se a grande massa dos empresários for para essa fraude aqui, eu não sei o que vai acontecer no nosso país. Olha o anúncio dele, ó. Vagas abertas, né? São 70 vagas para trabalho intermitente, ou seja, com remuneração por hora nas lojas do Bob's, Spoleto, essas lojas. Salário hora, R$4,45. A jornada é de 5 horas nos sábados e domingos. E dias com mais movimento. Só que na Justiça do Trabalho, só por esse anúncio vai ser considerado fraude. Por quê? Porque o trabalho intermitente tem que haver incerteza dos dias que vai trabalhar. E ele já está convocando para todo sábado e todo domingo. Tá? Então, provavelmente, esse adolescente vai chegar lá na Justiça do Trabalho, vai ser desconsiderado como intermitente e vai ser considerado como um empregado mesmo. E aí vai ter que pagar salário mínimo. Mas aí vocês viram, R$4,45 a hora, gente arredondando, esse trabalhador vai ganhar uns R$200 por mês. 200 e pouquinho por mês. O que já era ruim, eles ainda fizeram ficar pior. Porque o governo Temer soltou um ato da Receita Federal falando que se não der o salário mínimo, esse tempo que esses coitados, esses trabalhadores vão trabalhar aí não vai contar para nada para efeito de previdência. Tá? Então, se ele trabalhar 5 anos aqui como intermitente, não vai contar um dia para a reforma para efeitos de aposentadoria, para benefício previdenciário. A medida provisória que eles soltaram caducou, ela caiu. Mas eles ainda não revogaram esse ato da Receita Federal. Então, quer dizer, é culpa dele não dar o teto lá do salário mínimo? Ele não está trabalhando, não está colocando a sua força de trabalho? Ele tem que ter o direito a ter acesso à previdência ou aos benefícios lá previdenciários. E deixaram em aberto essa questão também. Aqui, ó, Magazine Luiza também, contratando aqui em trabalho intermitente. Um magazine do tamanho do Magazine Luiza precisa contratar trabalho intermitente? Não? Pode, de fato, provocar problemas gravíssimos. Outro anúncio aqui de um supermercado contratando por R$115 por mês, ó. R$115 por mês. Aí o ato que eu falei para vocês da Receita Federal não reconhecendo esse tempo como de trabalho para efeito de aposentadoria. E já está no final do meu tempo, acho já, né, Dilmar? Está acabando, Roberto? Só para encerrar aqui, eu vou falar essa quitação total. Tem a do PDV, gente, mas tem uma quitação total agora que é anual. Vocês são todas minhas professores da minha escola, nós estamos aqui na festa de final de ano, vai ter uns comes e bebes ali depois. Eu falo, gente, tá tudo bem aqui? Tá tudo bem. Como que vocês vão falar que não, né? Quem falar que não, tá na rua amanhã, né? Vocês vão falar que tá tudo bem. Falo, então tá bom, ó, vocês vão ter que assinar para mim aqui a quitação anual do contrato. Que eu não devo hora extra, que eu não devo férias, que eu não devo nada para vocês. Quem concordar, está aqui já, é só passar aqui e assinar. Quem não concordar, não tem problema nenhum, imagina. Bom, todos nós precisamos de trabalho, então 90% vai passar aqui e vai me dar a quitação anual do contrato. 10% não vai passar, mas não tem problema. Esses 10% amanhã eu mando embora, vai lá na Justiça do Trabalho reclamar os seus direitos. 90% assinou aqui a quitação anual. É fato que o sindicato tem que estar junto. Mas eles cortaram a contribuição do sindicato, então o sindicato agora está de pires na mão, o sindicato vai aceitar qualquer coisa, né? Então o sindicato vai estar aqui junto, vocês vão falar que eu não devo hora extra para vocês, eu não devo nada. E devo.
Vocês têm horas extras, tem férias não tiradas, mas vocês estão dando a quitação aqui para mim que eu não devo. Bom, no ano seguinte eu mando vocês embora, ou daqui 5 anos, né? E nesses 5 anos vocês deram a quitação para ele que todo ano estava bonitinho. Aí vocês vão falar, pô, mas eu não recebi férias, eu não recebi 13º, eu não recebi horas extras, mas vocês assinaram. Aí vocês vão entrar com a reclamação trabalhista lá, o Dr. Valdir vai ter que julgar. Ele vai ter que rebolar, e vocês também, para dizer que esse documento aqui é viciado. Que a manifestação de vontade de vocês nesse documento era viciada. E por que querem fazer isso? Para beneficiar quem? O bom empresário, porque o bom empresário ele pagou tudo. Ou para beneficiar o mau empresário. Então essa reforma ela foi feita, não é para o bom empresário. E 90% dos nossos empresários eu reputo que são bons. 10% que descumpre a lei. E essa reforma ela está dando margem aí para fraudar os direitos dos trabalhadores, justamente para os maus empresários, para aquele que não paga. Que quer dizer, eu peguei a quitação de vocês, a hora que forem entrar com uma reclamação trabalhista, vão ter toda a dificuldade de contornar um documento que vocês assinaram, que vocês deram a quitação. Então, gente, depois na visita nas escolas nós vamos esclarecer um pouco mais isso, mas para orientar os trabalhadores, é trabalho intermitente, veja se compensa. Porque os seus alunos, às vezes, eu estou com uma proposta, vou ganhar R$20 a mais. E eu sei porque eu tenho um sobrinho que ele é assim, ele recebe R$50 a mais de aumento, em outra empresa ele vai. Mas veja se não vai ser trabalho intermitente, né? Veja se numa empresa que não vai assinar, exigir que ele assine a quitação anual, de que está tudo quitado no contrato de trabalho. Porque se você for assinando essas armadilhas da reforma, amanhã depois eu vou entrar na Justiça do Trabalho. Você vai ter muita dificuldade em comprovar que de fato não recebeu. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesse evento, foi um prazer muito grande rever, né? Já tem algumas caras aqui que a gente já conhece bastante, é um prazer muito grande. E agora o Dilmário vai fazer o sorteio dos livros aí, né, Dilmário? Vamos fazer o sorteio dos livros. Gente, muito obrigado e até os encontros aí nas escolas e depois com a culminância, que vai ser um grande prazer aí desenvolver esse trabalho. Valeu!